Joyce, eu tenho 23 anos e fui diagnosticada com DADA2, que é a deficiência de adenosina desaminase 2. É meio complicado, né, explicar toda essa situação porque não foi fácil o processo, né? Demoraram anos, posso dizer que minha vida inteira, porque meus primeiros sintomas começaram no meu primeiro ano de vida. Com umas manchas pela pele, que estacionaram só na perna, mas aí com aqueles pequenos sinais de gripes, imunidade baixa e tudo mais, até uma paralisia facial com 7 meses, que a gente não achava ter nenhuma relação com algo, né? E aí fui sendo tratada ao longo dos anos, por diversos médicos, diversas tentativas. Fui demitida de vários médicos, de várias situações, até que, feito vários tratamentos, passado por várias cirurgias, até, brinco que ironia do destino, mas eu acredito muito no tempo certo, pela minha religião, no tempo certo de Deus. Eu encontrei a minha geneticista, que é a doutora Rayana Maia. Na primeira consulta que eu tive com ela, ela já foi bem sincera comigo e falou: Joyce, eu acho que você pode ter DADA2. E aí foi um processo de 5 meses até a gente ter a data final do diagnóstico, e por coincidência foi em novembro do ano passado que eu descobri que eu tinha DADA2. Foi fazer o exame genético e vim lá a confirmação das 2 mutações genéticas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a DADA2, nunca tinha ouvido falar, além de que, da genética como uma condição de que não necessariamente eu poderia ver pessoas dentro da minha família com ela para que eu pudesse ter. Porque eu achava assim, eu fui para geneticista, mas eu era desacreditada de que eu poderia ter. Então, nunca tinha tido acesso a essas informações, nunca tinha ouvido falar. E só depois do diagnóstico foi que, aos pouquinhos, eu fui conhecendo outras pessoas com a mesma doença. Eu brinco que foi uma jornada muito louca. Desculpa a palavra. Uma jornada muito louca porque nenhum médico me informou sobre a especialidade do geneticista dentro dos cuidados de um paciente com uma doença rara, né? Eu era acompanhada por alguns médicos e eles nunca pensaram nessa possibilidade de me indicar para geneticista. Até porque eu nunca tive um exame que falasse, você tem tal coisa, que confirmasse 100%. Eu sempre muito curiosa, eu estava fazendo acompanhamento psiquiátrico e aí quando eu fui remarcar minha consulta com a psiquiatra, eu vi lá a especialidade genética médica e aquilo me chamou a atenção. E aí eu fiz. Eu vou, já não tem mais o que fazer, eu vou. Até na época eu falava assim, vou ver se eu consigo identificar qual tipo de vasculite que eu tenho. Engano meu, e quem diria que 5 meses depois eu teria meu diagnóstico. Durante a minha adolescência, até os meus 13 anos, eu não tinha sintomas, né, fora as manchas na perna. Mas aí nos 13 anos, fora assim, claro que hoje eu entendo que muitas coisas que aconteceram na minha infância estão relacionadas a DADA2. Mas com meus 13 anos, as manchas começaram a aumentar, ficaram mais intensas e eu comecei a sofrer bullying. Também comecei a perceber outros olhares, eu passava na rua de short e as pessoas ficavam, o que é isso nas suas pernas? É contagioso? Já sofri uma situação até na minha adolescência, quase já na vida adulta, de uma pessoa brincar que estava contaminada, ela passou as mãos nas minhas pernas e passou a mão no corpo e disse que estava contaminada pela minha doença. Quando eu passei a noite dizendo que não era contaminada. A fase de vestibular eu fiquei muito mal, tinha febre, faltava muita aula, muitos amigos chamavam para sair, eu não podia sair, eu não aguentava sair. Não tinha fôlego. Na universidade foi quando o auge começou, que eu passei por internações, por cirurgias. Eu não posso ficar muito tempo em pé, não posso ficar muito tempo sentada, não posso fazer exercícios muito intensos. Mas fora isso, eu acredito que eu consigo ter uma rotina de um dia a dia, acho que normal, entre aspas, né? Porque ninguém é normal. De forma geral, eu brinco que a doutora Rayana é um anjo na minha vida, porque a partir do dia que eu conheci ela, muita coisa mudou. A doutora Rayana me encaminhou para uma outra equipe que faz pesquisa na DADA2, então eu acredito que nós trabalhamos em equipe. Acho que ela vai gerenciando, manejando todos os acontecimentos. Tem uma expressão que eu digo para mim mesma, nos dias difíceis e nos dias bons também, que é um dia de cada vez, sempre, porque às vezes
a gente não vai estar bem, e tá tudo bem isso. Eu digo isso enquanto paciente com doença rara, mas eu digo isso também como eu vejo meus pais vivenciando também essa experiência. Porque minha mãe me acompanhou nas várias internações, cirurgias, meu pai também, como família e como um paciente. Acredito que um dia de cada vez, sempre. Eu sei que são momentos difíceis, principalmente quando a gente não encontra um diagnóstico, está naquela luta. É muito difícil conviver e ser um paciente com doença rara. Eu sei o quanto foi difícil estar em alguma crise, não saber o que era, chegar nos hospitais e falar: aqui não é seu lugar, você não deveria vir para cá porque a gente não vai saber te tratar. Eu acho que a gente não pode perder a fé de que dias bons virão, que notícias boas virão. Assim como o diagnóstico, o tratamento certo, especializado, o acompanhamento, ele vai vir. Eu acho que a gente só não pode desistir. Acho que a gente tem que perseverar e ir atrás. E é isso, sejamos fortes nessa luta.